Hoje o nosso tema é exatamente esse. Nós vamos falar sobre a renovação que a palavra de Deus causa na nossa mente. Então a gente fez essa declaração. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente. Você precisa disso? Você precisa que a sua mente seja renovada? A Bíblia fala que a gente precisa. Deus fala através do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, que nós devemos não nos conformar com esse mundo. O mundo que a gente vive tem muita informação. Aliás, você que está com o seu celular na mão, a coisa mais fácil do mundo é você receber milhões de informações do mundo inteiro em um segundo. A gente vive no tempo da informação imediata. E dá a impressão de que, por causa disso, a gente sabe muita coisa. A verdade é que a gente sabe muito pouco. Mas nós temos a tendência de acreditar que a gente já tem, com as nossas convicções, a gente já entendeu a vida, a gente já sabe como é que ela funciona, a gente sabe o que dá certo, o que não dá certo, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas Paulo vai escrever para a igreja dizendo: vocês precisam tomar uma decisão de não se conformar, de não ser igual, não ter o mesmo padrão, não ter a mesma ideia, não entrar no mesmo sistema desse mundo, mas ser transformado. E isso indicava, quando Paulo escreveu, uma transformação constante, não uma vez só. Você não é transformado uma vez só, você nunca parou de ser transformado. Desde que você nasceu, você cresceu e transformações foram acontecendo. Você tinha um corpo menor do que o seu, porque você era um bebezinho, e agora você tem um corpo maior, algo aconteceu, você foi transformado. Alguns aqui tinham muito mais cabelo do que tem hoje, foram transformados. Uma transformação aconteceu. Eu pego no pé dos carecas de vez em quando. Você experimentou transformação. Tem coisas que você não sabia até 2019. Em 2019 você aprendeu e agora isso se tornou um conhecimento novo para você. Uma transformação aconteceu. Ele diz: transformai-vos, ele fala, pela renovação da vossa mente. Você pode ser transformado por uma série de coisas. Todo tipo de leitura que você faz, todo programa que você assiste, toda série, filme, novela, tudo que você ouve pode provocar algum tipo de transformação. Mas ele diz: transforma-se pela renovação da vossa mente. Tem uma imagem nisso, é que essa renovação acontece da seguinte maneira: algo novo entra e algo velho precisa sair. Algo novo entra e empurra para fora pensamentos errados. A renovação da mente acontece quando eu preciso pensar corretamente. E se você só pensasse corretamente, você não precisava de renovação de mente. Mas como todos nós, todos sem exceção, frequentemente temos pensamentos errados. Todos nós. Frequentemente temos pensamentos que parecem certos, mas foram distorcidos. Todos nós temos uma maneira de enxergar a vida que vai evoluindo. Hoje eu tenho convicções que eu não tinha antes. Hoje eu não repito certas frases que eu falava 15 anos atrás, porque já não acredito mais naquilo, e você também. Nós vamos crescendo, graças a Deus por isso. Renovação está acontecendo na nossa mente quando nós permitimos, agora sim, falando da Bíblia, que os pensamentos de Deus entrem e joguem fora pensamentos que não são de Deus e não são bons para mim e para você. Para que você precisa disso? Porque a tua vida depende disso. Se você quiser projetar a sua vida para daqui a 10 anos, 20 anos, onde você vai estar? Você sabia que você tem várias avenidas que você pode pegar e todas elas, daqui a 20 anos vão chegar num lugar, a tua vida está em movimento, daqui a 20 anos você vai estar em algum lugar, mas não existem todas essas avenidas, nem todas elas são boas. Você pode tomar decisões hoje que vão te levar para um lugar que você não queria mesmo. E não tem mais jeito. Possivelmente é difícil demais voltar daquele lugar. Mas você pode tomar decisões hoje com sabedoria, com direção de Deus, que vão te levar a um lugar que você mais queria estar. Em outras palavras, a sua vida pode ser muito boa. A sua vida pode ser muito boa agora, depois e lá na frente. Mas ela também pode ser muito ruim. Tudo tem a ver com as decisões que a gente toma. Tudo tem a ver com as pequenas escolhas que a gente faz. Por isso que Paulo escreve à igreja dizendo: não se conforme, transforme-se, deixe que a palavra renove a sua maneira de pensar, sua mentalidade, sua capacidade de processar a informação dentro de você, que vai gerar
outras coisas. Vai gerar sentimento, vai gerar pensamento, vai gerar principalmente práticas. Vai gerar coisas que você vai fazer diferente. Então hoje, se você topar, eu queria te convidar a pensar um pouco sobre isso. O que significa na prática ter a nossa vida renovada por causa de coisas que entraram e coisas que a gente permitiu que são boas de Deus para a nossa vida. Quem topa aí, diga amém. Jesus, quando está começando a apresentar a todo mundo algo que é inédito, o reino de Deus é algo que ninguém conhecia propriamente, ele começa a contar, a gente chama o Sermão da Montanha, e ele começa a falar de todo tipo de coisa que para o povo que está ouvindo é muito radical, é muito diferente, mas eles estão assim, fascinados. Jesus está explicando coisas que faz todo sentido para eles, que deve funcionar, mas principalmente é assim que Deus vê as coisas. Jesus fala, lembra, no Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, aquilo é estranho para todo mundo. Bem-aventurados os humildes. Como assim, Jesus? É justamente, os humildes são, as pessoas vão achar que os humildes em geral são fracos. Então não podem ser bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que estão por cima. Não, Jesus fala, não, bem-aventurados são os que são limpos pelo lado de fora, não, pelo lado de dentro, limpos de coração. Bem-aventurados os mansos. Que é isso, Jesus? Como assim? Mas eles começam a dizer, eu estou entendendo, Jesus está trazendo algo novo, que Deus está abençoando essas pessoas, que a gente achava que Ele nem estava vendo elas, mas Ele está abençoando. Depois Jesus fala sobre a hipocrisia que precisa ser evitada, que você não deve fazer nada para aparecer, que você não deve fazer nada para parecer-se alguma coisa. Quando você for orar, Jesus fala, não ora para todo mundo ver que você está orando e é muito espiritual. Vai no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto e Deus te recompensará. Quando você for dar uma oferta, quando você for dar uma esmola, quando você for abençoar alguém financeiramente, ninguém tem que saber, você não precisa, porque quando você conta para todo mundo, as pessoas ficam impressionadas com você e você recebe alguma glória delas, mas quando você não conta para ninguém, Deus te recompensa. Quando você for jejuar, e para eles, isso era muito sério naquela época, a gente nem entende propriamente o jejum hoje em dia, e jejum não deveria ser tratado como algo que eu faço para agradar a Deus, e se eu fizer jejum, Deus vai me abençoar, porque afinal de contas eu estou me controlando, não estou comendo algumas coisas. Não, jejum bíblico é simplesmente você controlar a sua própria carne, tomar essa decisão para que você fique mais atento às coisas do Espírito. Mas Jesus está falando, que era comum deles essa prática para agradar a Deus. Quando você jejuar, e Jesus conta, pode jejuar, deve jejuar, mas ninguém precisa ficar sabendo que você está jejuando. Tudo que você faz que chama a atenção das pessoas para você mesmo, não é legal. E Jesus fala, vocês só vão conquistar isso, a admiração das pessoas. Mas quando você faz entre você e Deus, é Ele, Deus, que admira, e é Ele que te recompensa. Toda e qualquer prática na igreja e fora dela que chama atenção para você mesmo, você tem que chamar a sua atenção, tem que fazer você pensar, não é isso que Deus está procurando, não é isso que Deus está querendo. Depois ele continua falando sobre não julgueis, e não odeie o seu irmão, e você acha que adultério é apenas ter uma relação com uma outra pessoa, e você é casado, e ela também. Não, se você olhar para alguém de maneira impura, Jesus já considera isso é adultério, e ele eleva todo o patamar para que ninguém ali ache que é santo. Ninguém ali os homens mais puros que tinha ali, os fariseus, nenhum deles poderia dizer, não, eu sou impecável. Não, nenhum deles. Jesus fala, todos pecaram. E quando ele chega no final, depois de falar um monte de coisa sensacional, Jesus fala no seu discurso o seguinte, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É tão rico isso, né? Porque a casa que você edifica é a casa para onde você vai se mudar e morar lá. Você vai botar sua família ali dentro. Jesus fala, você tem que ser prudente. Você não pode construir sobre qualquer fundamento. Você tem que construir sobre uma rocha. Um homem prudente constrói sobre a rocha. Ele fala, se você ouvir, e ouvir é fundamental, e a única coisa que eu posso hoje te ajudar é nessa parte.
A parte do praticar é completamente sua. Aquele que ouve e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E você sabe o que o próximo versículo não diz? E a gente queria que fosse assim. E porque ele edificou a sua casa sobre a rocha, não veio vento, não veio chuva, ficou tudo bem para ele sempre. Não, Jesus fala, e caiu a chuva, os problemas vêm. E transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, com todos os seus problemas, contudo, ela não caiu. Ela permaneceu. Foi abalada em algum nível? Foi. Vento abala um pouco a gente, chuva abala um pouco a gente, mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus está fazendo uma analogia que todo mundo consegue se identificar. É verdade. E ele continua dizendo, e todo aquele que ouve, diga comigo, ouve. Então todo mundo ali ouviu? Ouviu. As minhas palavras e não as pratica. Talvez esse seja um dos versículos mais apropriados para a igreja do século 21. Ouvir está todo mundo ouvindo. Muita gente está ouvindo. Com a internet, então, todo mundo está ouvindo. Não, todo mundo é exagero, mas muita gente. Mas Jesus fala, e não as pratica, então é possível ouvir e depois escolher se pratica ou não? É. Ouvir é a primeira parte, é fundamental. Mas ele diz, é possível você ouvir e não praticar. Será comparado a um homem insensato. Mas ele ouviu Jesus. Insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E quando você vê alguém edificando sobre a areia, você fala, não vai dar certo. Porque vem a mesma chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Igualzinho ao outro versículo. Só que o final é diferente. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. A chuva vem para todo mundo, e você consegue destacar e diferenciar o que acontece na vida de alguém, não por causa dos problemas que vêm, mas por como nós reagimos a esses problemas. O que acontece comigo e como eu me comporto no meio da chuva é que revela o que tem dentro de mim. Porque a chuva vem, os ventos batem, sem exceção, todo mundo vai, em algum nível, como diz a pensadora, eu não sei o nome dela, todo mundo vai sofrer. Né? Como é que é o nome dela? Marília Mendonça. A irmã Marília Mendonça, né? Todo mundo vai sofrer chuva, vai sofrer vento, sem exceção, mas certas casas vão ficar de pé, e que alguém diga aleluia. Mas a Bíblia diz algumas vão cair. Como cristão que você é, provavelmente você já ouviu algumas dezenas de vezes como é importante que você estude a palavra, que você leia a palavra, que a palavra entre no seu coração. Se você está aqui com a gente há algum tempo, eu perguntei, quem está aqui sempre com a gente? É difícil passar uma semana onde a gente não lembre da importância disso, da importância de você não ler a palavra só no domingo aqui na igreja, não deixar a Bíblia diante dos seus olhos apenas uma vez por semana. O que é o problema que talvez muitos não sabem é que frequentemente a gente não compreende a razão por que isso é tão importante. E a gente tem dificuldade de começar. Eu já perdi a conta de quantas pessoas chegaram para mim e falaram, pastor, eu tento ler a Bíblia, mas é tão difícil. E existem vários motivos porque as pessoas acham que é muito difícil. E eu queria te ajudar hoje a não ser tão difícil assim. Então, antes da gente falar de como você pode estudar a Bíblia, vamos estudar por que a palavra é vital para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. O que a maior parte dos crentes hoje eu acho que não percebe é que a palavra de Deus é viva. Muitas pessoas tratam, eu perguntei se você tem uma Bíblia com você, muitas pessoas tratam essas escrituras como apenas isso, um livro, como algo que foi escrito, algo que eu acredito, que tem a sua historicidade, que tem como comprovar verdade em praticamente tudo que está ali, a gente acredita, né? Alguém disse para você que é a palavra de Deus, inspirada por Deus, escrita porque Deus operou ali na vida daquelas pessoas, e nós acreditamos nisso. Hoje em dia está um pouco mais complicado a gente convencer
jovens e adolescentes, porque a quantidade de informações que se recebe é muito grande e é muito fácil questionar um versículo, uma parte de um versículo que coloca aparentemente tudo a perder. Mas eu e você não, eu e você acreditamos, a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é Deus falando comigo. Nós precisamos entender que ela nunca saiu de moda, ela nunca inspirou. Palavra de Deus, e claro, hoje eu quero enfatizar a palavra de Deus para a igreja, Novo Testamento. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus, também funciona para a igreja, mas não como doutrina, apenas como inspiração. É a partir de Jesus que a nossa vida começa, que alguém diga aleluia. Nós só temos acesso ao Antigo Testamento por causa de Jesus. Não sei se você já parou para pensar nisso. Você nunca saberia o que é Levítico. Nunca, se Jesus não tivesse vindo, porque faz parte da história de uma cultura que não tem nada a ver com a minha e com a sua. Mas por causa de Jesus e porque Levítico fala a respeito de Jesus, é que nós temos acesso. E cada um dos livros do Antigo Testamento, todos eles apontam para essa mesma direção. A palavra pode realmente afetar e ter um impacto de mudança na sua vida cotidiana. Deus se revela através da sua palavra. E uma vez que Ele se revela, e é verdade, eu posso apontar o dedo, eu vou encontrar aqui um monte de gente que vai dizer para mim, é verdade, naquele dia, pastor, eu achei que estava tudo perdido, bastou olhar para a palavra de Deus e fez toda a diferença. Deus se revela. Então você pode esperar a sua vida mudar, porque você está conhecendo a Deus, e não apenas a respeito dEle, mas você está conhecendo Ele mesmo. É Ele falando com você. A razão pela qual é tão importante você colocar os seus olhos na Bíblia é porque nós podemos conhecer a Deus e saber os caminhos dEle e principalmente andar neles, né? Não adianta só ouvir, você tem que praticar. E aí sim nós podemos ter verdadeiramente uma vida cristã bem-sucedida, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, não uma vida sem dificuldade, não uma vida sem chuva, sem vento, não uma vida sem desafios, mas uma vida que permanece. A Bíblia é uma mensagem pessoal do Deus Todo-Poderoso, direto do céu para você. Eu vi alguma coisa essa semana que me fez pensar numa ilustração bem interessante. Quando a Bíblia diz que a chuva vem, que os ventos vêm, uma casa não consegue lutar contra isso, né? A sua casa está lá. A única coisa que ela consegue fazer é talvez resistir. Eu acho que, em geral, a postura que Deus pede de mim e de você como cristão diante das adversidades da vida não é necessariamente que a gente lute contra elas, mas que a gente consiga resistir, que a gente consiga permanecer de pé. Foi uma cena que eu vi de um filme ou de uma série, não sei, onde dois homens começam a lutar. Só que nos dias de hoje não é uma luta nem esportiva, nem guerra. Um homem está com raiva do outro por causa de alguma coisa muito grave que aconteceu, ele vai lá e vai dar um soco. Aquelas cenas que a gente vê, só que ela era tão visceral, era tão humano o negócio, que chegava a doer na gente. Eu não sei se você já fez isso, e se você fizer, não é para levantar a mão agora, se você já deu um soco, né, em alguém, ou um tapa. É horrível falar isso, porque na igreja não tem gente violenta, mas supondo que já tenha acontecido, você sabe qual é a verdade quando eu dou um soco? Dói muito em mim, é ou não é? Qualquer lugar que você bater a sua mão, seja em alguém, seja onde for, não, a outra pessoa pode ter se machucado, pode, mas você também se machuca muito. Qualquer briga que acontece, existem estratégias para luta, por exemplo, no boxe, em outras lutas, onde um oponente, ele muitas vezes não revida, ele apenas recebe. E enquanto ele está recebendo, ele consegue controlar a quantidade de dor que ele é capaz de receber. Enquanto isso, o outro que está socando, está cansando, está machucando, ele mesmo está se ferindo, porque cada vez que você tenta machucar o outro, você se machuca também. É impressionante isso. Quando Paulo escreve para a igreja falando da armadura de Deus, ele fala de uma espada e o resto tudo para proteção, e ele nem usa a espada na armadura de Deus. Ele fala apenas para que você possa ficar firme no dia mau, para que você possa se proteger. Em alguns momentos você vai ver Deus mandando os seus homens, né, por exemplo, os homens de Davi,
atacarem, mas em geral, especialmente no Novo Testamento, ele fala para você permanecer, para você ficar firme, para você não lutar contra, mas para você ficar pronto. E muitas vezes você tem que aceitar alguma dor, você tem que aceitar algum tipo de golpe, mas ainda assim você pode dizer, eu vou ficar de pé. E quantas pessoas aqui nessa igreja já experimentaram isso? Pastor, eu tive que aguentar aquela dor, mas eu permaneci de pé. Eu tive que aguentar aquela ofensa, mas eu continuei de pé. Eu tive que suportar aquilo que eu não queria, mas não me derrubou, não acabou comigo, eu permaneci de pé. Quantos aqui dizem amém? Amém. E é verdade. E eu acredito de todo o meu coração que a postura principal do cristão em relação às oposições, especialmente em relação ao nosso inimigo, é o que está escrito na palavra: resistir. Resistir ao diabo não significa lutar contra ele, mas a permanecer firme. A posição de resistência é uma posição de permanência. E ele fugirá de vós. A palavra de Deus é uma carta de amor, é uma mensagem pessoal do nosso Deus para mim e para você. E se você ler ela com muito carinho, você vai perceber que ela tem apenas um tema. Eu coloquei que é o tema principal, mas é o único tema. O tema principal da Bíblia é Jesus. Ele é a palavra de Deus, ele é a mensagem de Deus para toda a humanidade. Desde que o pecado entrou nesse mundo, Deus, ele fez um plano, o plano da redenção, mandando o seu filho para pagar o preço, morrendo na cruz pelos nossos pecados, para nos trazer de volta para Deus. Quando você olha para a Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, você deve procurar Jesus em cada um dos livros. Todas as Escrituras ou apontam para Jesus, ou olham para trás para a cruz e veem Jesus. Nós precisamos estabelecer na nossa mente que, mesmo sendo a Bíblia um livro que é uma coleção, na verdade, de livros inspirados por Deus, ela precisa ser viva, real para nós aqui na terra. Em outras palavras, não dê a sua Bíblia um lugar de honra e reverência apenas na sua estante, mas trate a palavra de Deus como seu livro de referência pessoal, como seu manual de vida, um livro que está sempre à mão, um livro para a vida diária. Faz tempo que eu não falo isso aqui na igreja, mas eu acho que você já deve ter percebido. Nós precisamos, primeiro de tudo, nos livrarmos da ideia negativa de que a Bíblia é apenas um conjunto de regras. Tem regras? Tem. Tem muitos imperativos na Bíblia? Tem. Faça isso, não faça aquilo, mude aquilo outro. Mas quando você olha para isso à luz do que Jesus nos ensina, quando ele fala, vou dar a vocês um novo mandamento, você vai ver que tudo que os escritores pedem de mim e de você, Paulo, João, Pedro, é apenas uma aplicação desse único mandamento. Amar as pessoas como ele me amou. Deus nunca vai te pedir para estender algo a alguém que primeiro ele não estendeu a você. De fazer algo por alguém que primeiro ele não fez a você. Então as regras, se a gente pode colocar assim, do Novo Testamento para o cristão, elas todas se resumem numa só. Se você for capaz de amar o outro como Jesus te amou, você não precisa se preocupar com mais nada. Não é um livro de regras. Na verdade, a palavra de Deus é a nossa maior fonte de liberdade. É ela que realmente nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus enviou a sua palavra para nos libertar, não para nos amarrar, não para nos prender. Glória a Deus. Eu queria te desafiar a ser um crente que crê nisso. Se você se sente aprisionado no cristianismo, você está fazendo errado. Você não entendeu ainda o que é cristianismo. Se você acha, que a vida cristã te prende, você não entendeu do que ela está te libertando. Ah, pastor, eu queria viver minha vida. Eu queria fazer o que eu quero fazer. E, em geral, isso é código para eu queria pecar à vontade. Eu não sou juiz sobre a sua vida, mas eu posso te contar algumas histórias de pessoas que não precisavam nem ter esse discurso e pecaram à vontade. Eu e você conhecemos. Gente que entrou, não vou falar nem de vícios, vou falar de qualquer prática pecaminosa. E quando elas são sinceras e vêm conversar comigo, com você, elas falam assim, são sinceras, eu queria sair disso. Eu não aguento mais. Mas estão
presas, são escravas do pecado. E nós acreditamos que isso muitas vezes é liberdade. É claro, principalmente para mim, pessoas como eu e como muitos de vocês que foram criados no Evangelho e aprenderam desde cedo isso, tem algo dentro da gente que fala, eu nem sei muito bem como é que é o outro lado. Às vezes dá vontade de ir lá experimentar, né? Vamos ver lá como é que é. Às vezes a gente é tentado nesse sentido. Há cristãos que se tornaram, e isso a Bíblia chama de hipocrisia, tão legalistas e tão rigorosos contra o pecado de outras pessoas, escondem um ciúmes e uma invejazinha, porque queria poder pecar um pouquinho e não pode. A gente acha que não, a gente vai dizer nunca, de jeito nenhum, porque a gente tem a impressão de que aquilo é, ou parece ser, liberdade. Mas ouça, queridos, a palavra de Deus é a maior fonte da tua liberdade. O que Deus pede de você nunca é para te aprisionar, é para te libertar sempre. Quem está entendendo, diga amém. Ela concorda comigo. Você viu? Está dizendo amém ali. Então, se você lê a palavra de Deus com essa impressão de que ela é um livro de regras, você vai perder muito dela. Mas quando você lê a Bíblia com uma atitude positiva, comparando-a com uma porta aberta à liberdade, não como uma lista de proibições, você vai enxergar a liberdade que Deus quer te dar. Saber por que estudar a Bíblia é tão importante vai tornar mais fácil a sua decisão de começar. Porque para muita gente começar é a parte mais difícil. Não muitos, mas para algumas pessoas começar é que é muito difícil. Mas a única coisa necessária é uma decisão. Uma decisão que quem sabe você vai tomar hoje, no dia 5 de janeiro de 2020, que pode ser seguida por uma forte determinação. Meu convite para você hoje vai ser esse, que você olhe mais para a palavra de Deus como você nunca olhou antes. E então, a cada dia, siga com perseverança. E você sabe o que eu e você precisamos decidir? É que a nossa agenda é cheia, muita coisa, a gente é ocupado com muita coisa, ela deveria existir em torno do meu tempo com Deus. Eu começo por aqui, eu começo com Deus, as outras coisas vêm depois. Não o contrário. Não, eu faço tudo que eu tenho que fazer e depois eu vejo se dá tempo para ler um versículo. Depois eu vejo se dá tempo para fazer alguns segundos de oração. Prioridades. Quando você começa a colocar Deus em primeiro plano, logo, logo você vai desenvolver essa determinação de manter esse compromisso e ele vai se tornando cada vez mais fácil, mais prazeroso naturalmente. Eu sei que é um pouco frustrante pensar que eu tenho que ter um relacionamento com Deus e muitas vezes é desafiador. Imagina, né? Eu sou casado, vou fazer 25 anos de casado esse ano, glória a Deus, olha. E se alguém tivesse que chegar para mim e para a Rafa e falar, olha, vocês têm que gostar de ficar um com o outro. Tem alguma coisa muito errada no meu casamento quando isso precisa ser falado para mim. Você tem que gostar. Claro que eu gosto, eu amo estar com a minha esposa. Quase sempre. Né? A gente às vezes gosta de sentir saudade também, é bom. Mas imagina ter que chegar para você e falar, você deveria gostar de passar tempo com Deus. Parece que o teu relacionamento com Ele está ruim. Mas não é verdade. A gente tem dificuldade muitas vezes de se aproximar. Então hoje eu estou te sugerindo a você que você comece pensando nisso como uma regra. Comece pensando nisso como uma obrigação. Comece pensando nisso como um trabalho que você tem que fazer, uma aula que você tem que assistir. É uma prioridade para mim. E as outras coisas vão vir depois. Uma vez que você começar a olhar para a palavra de Deus, a estudar, é muito bom que você use uma Bíblia onde você tem, como eu mencionei, liberdade, né, para se for necessário rabiscar, fazer anotação, se você usa uma Bíblia de papel. Se não, tem esses ótimos aplicativos, hoje eu vou falar de um deles para você, que também permite que você marque, anote, até compartilhe o que você aprendeu. Por que você está falando isso, André? Porque quando você lê a Bíblia, você lê alguma coisa que mexeu com você, que tem a ver contigo, que toca no teu coração, você não pode deixar de marcar ali. Melhor ainda se você tiver um bloquinho de papel, uma caneta do lado, e escrever, é o que eu faço com alguma frequência. Às vezes eu digito, mas eu gosto de anotar nesse caso. Eu fico sempre, e às vezes eu escrevo coisa que depois eu leio e falo, meu Deus do céu, ninguém tem a resposta para isso. Já pensou se alguém me pergunta isso? Eu não tenho a menor condição. Mas eram perguntas, né, que eu achava importantes.
e questionar eu e Deus, e conversar com eles. Eu lembro que eu escrevi há muito tempo atrás, lendo, não sei se foi João, Mateus, eu acho. Por que Deus não matou Herodes? Eu escrevi isso, assim, botei uma interrogação. Porque Herodes comanda um homicídio gigantesco, né? Um genocídio de crianças de 0 a 2 anos, uma quantidade imensa, que é uma das maiores tragédias da história. E eu me perguntando, por que Deus não resolveu isso lá na raiz? Por que deixou acontecer? Por que teve que mandar José e Maria com Jesus pequenininho para o Egito? E enquanto a gente faz essas perguntas, né, isso nos leva a pensar duas coisas. Um é que eu não consigo propriamente entender tudo, eu não consigo propriamente entender Deus, mas me faz pensar que Deus está no controle da história, mesmo quando eu não entendo nada. Tem um monte de coisa na nossa vida que você nunca vai ter a resposta. A gente faz anotações ali do tipo, quando Deus falou isso, eu acho que também significava isso. Quando eu li essa passagem hoje outra vez, né? Aquele que edifica a sua casa sobre a areia, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, eu pensei na minha família. Eu pensei, se eu sou responsável por edificar a minha casa, e a chuva cai, e o vento sopra, e os rios transbordam, e a minha casa cai, não sou só eu que vou sofrer. A minha decisão vai afetar a vida da minha esposa, vai afetar a vida dos meus filhos. Então eu anoto isso lá também. É uma das maneiras de eu lembrar que aquele versículo fala mais alto do que propriamente a primeira vez que eu li ele. Quem está ligado aí, diga amém. Quando você sublinha um versículo que você gosta, isso ajuda a personalizar a palavra para você, ela fica com mais a sua cara. Quando você marca esses versos, também te ajuda mais tarde a encontrá-los outra vez. Estou dando algumas dicas para a gente chegar onde eu queria chegar. No seu momento de estudo, uma das melhores maneiras de você explorar a palavra é encontrar um assunto ou alguns versículos que você necessita compreender. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Pastor, quando eu vou estudar a Bíblia, eu pego um assunto e procuro tudo que a Bíblia tem sobre aquele assunto. Então eu quero aprender sobre os milagres de Jesus. Então eu vou ler tudo que a Bíblia fala sobre isso. Então eu vou pular algumas partes, não vou ler isso, mas eu vou ler sobre tudo isso e vou anotar, vou estudar. Eu quero ler sobre as parábolas de Jesus. Eu quero fazer um estudo mais forte sobre as bem-aventuranças ou sobre o Sermão da Montanha. Não, eu quero estudar aqui e ler alguns livros que falam sobre essa parábola especificamente. Ótimo. Não, eu quero saber o que a Bíblia fala sobre dons espirituais e ler tudo que a Bíblia fala sobre aquilo. Beleza. Eu recomendo. E não tem problema você também correr atrás daqueles versículos que você não entende. Não precisa pular eles. Você sabe o que eu queria sugerir que você fizesse? Quando você encontrar um versículo que você não entende, e aliás, quando você lembrar, porque hoje você é capaz de lembrar, de versículos que você fala, não entendo esse versículo, de você não ficar passivo em relação a isso, de você dizer, Espírito Santo, me traz revelação, me mostra o que isso significa, se isso é importante para mim, eu quero saber. Peça a Deus que lhe dê compreensão, que lhe dê discernimento daquela palavra. Permita que o Espírito Santo, que foi quem inspirou aquela palavra, revele ela a você. Quantos creem que Ele é poderoso para fazer isso? Leia e pense sobre cada palavra e cada versículo. A gente lê muito rápido às vezes, né? É normal, mas quando você lê devagar, quando você pensa em cada uma das palavras, elas vão ficando mais ricas. Vale a pena você descobrir como é que aquela palavra significa na sua totalidade, na original. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e essas duas línguas têm palavras que na tradução para o português, a gente vai procurar uma palavra só para botar em português, mas ela significaria muito mais. E eu acho que ainda não tem a Bíblia amplificada em português até hoje, era para ter, isso é um pecado. Existe a Bíblia amplificada, que eu sei que tem em inglês, não sei se tem em outras línguas. A Bíblia amplificada tem essa premissa, eles pegam o original e pegam uma palavra lá que está no versículo, a palavra tal, e eles lembram, no hebraico, ou no grego, essa palavra significa isso, 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 isso. E bota tudo no versículo para você ler. Então, por exemplo, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eles pegam uma dessas palavras lá, Deus amou o mundo. Aí entra um parênteses lá, o mundo, as pessoas que estão no mundo, as famílias que estão no mundo, seja o que for, aquela palavra significa mais do que apenas mundo para mim e para você. É muito legal você descobrir isso. E hoje com a internet você tem muito mais facilidade para isso. E por fim,
Uma parte muito importante, se você vai estudar a palavra de Deus, chama-se meditação. A parte mais importante é que você pratique a palavra. Mas antes de você praticar a palavra, quando você recebe, Jesus fala: o que ouve e não pratica é semelhante a insensato. O que ouve e pratica é semelhante a um homem prudente. Mas existe algo no meio do caminho que é, antes de praticar a palavra, muitas vezes você precisa internalizar ela, tirar da sua mente e levar para o seu coração. E esse é um dos processos mais importantes, chamado meditação. Vou colocar da seguinte maneira: meditação é pensar profundamente e continuamente, e ponderar e refletir. E eu não sei se você está lendo isso e pensando: pastor, eu não sei se eu tenho tempo para isso, a minha vida é tão cheia de coisas. Bom, você vive pensando profundamente, continuamente, ponderando e refletindo sobre muitas coisas. Eu estou sugerindo a você que, antes de qualquer outra coisa, que você coloque a palavra de Deus, que é teu guia, que é a base para você, não é para você gastar algum tempo ali. E eu também, eu preciso ouvir essa mensagem, nem sempre isso é fácil para mim. De gastar algum tempo, pensar profundamente, continuamente, ponderar e refletir. Mais uma vez, olha, no original, essa palavra meditação também significa conversar baixinho, sussurrar. Interessante, né? Demanda tempo. Quando eu acredito que eu estou fazendo isso, meditando, eu leio o versículo, leio mais uma vez, e eu acho que é importante você ler repetidamente, e eu começo a me fazer perguntas em relação àquele versículo, como se eu estivesse conversando comigo mesmo. A impressão que eu tenho é que eu estou conversando com o Espírito Santo, que Ele está me revelando aquilo naquele momento. Quando eu leio: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e eu começo a falar: habite, não é apenas visite, não é apenas de vez em quando, mas é algo que vem morar. Habite ricamente. Ricamente significa de maneira transbordante. A palavra de Deus, e aquilo, enquanto eu estou falando, conversando, aquilo vai entrando e se transforma em algo muito maior. E deixa eu te falar, produz algo prático na nossa vida. A meditação, não estou falando daquela meditação, né, onde você bota as suas pernas numa certa posição, as mãozinhas, não é essa. Meditação é simplesmente o que você está lendo aqui, ela une o seu espírito e a sua mente, e desenvolve uma capacidade para que a sua fé seja liberada. Enquanto você lê a Bíblia, peça ao Espírito Santo para abrir os olhos do seu entendimento, para que você compreenda as coisas profundas de Deus. Você sabia que Deus quer te revelar coisas que Ele ainda não revelou? Que Ele quer te contar segredos que Ele ainda não contou, mas você tem que se posicionar para isso. Uma vez que você pedir a Deus, você pode confiar que Ele vai fazer. E ao começar, e aí vem a minha dica, comece gastando mais tempo, foco no Novo Testamento. Se você nunca leu a Bíblia, eu recomendo que você comece lendo o livro de João. Todo mundo acho que já deve ter ouvido isso, porque é escrito para a igreja sobre a obra de Jesus, toda a sua obra. É muito interessante, vale a pena você ler e estudar o livro de João, e depois leia principalmente as cartas de Paulo. Eu estou respondendo hoje perguntas que de vez em quando as pessoas me fazem. Pastor, como é que você acha que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? O que eu devo ler, né? E claro que você deve ler a Bíblia toda, eu recomendo, mas eu acho que você precisaria começar por aqui, especialmente o que Paulo escreveu para as igrejas. E de posse disso, quem é que assistiu esse filme Mais Que Vencedor? Que a gente foi com a igreja toda no cinema, uma turma, você não assistiu ainda? Vou dar um spoiler, de leve. No filme tem algo interessante, que a menina ela sublinha e ela anota algumas coisas no livro de Efésios. E é a dica que eu vou te dar hoje. Toda vez que aparece no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, a expressão nele, ou em Cristo, ou através de Jesus, ela está sempre falando de você e do que você é, do que você pode, do que você tem nele. Então vale a pena você prestar atenção nesses versículos, vale a pena você sublinhar e perceber que aquilo ali é muito prático para mim. Quem eu sou nele? Eu não sou filho de Deus em mim mesmo, eu sou filho de Deus por causa de Jesus. E porque eu estou em Cristo, eu me torno filho, eu me torno herdeiro. Olha que beleza, ser filho é bom, ser herdeiro é ótimo, né? É por causa disso que eu
é porque eu estou em Cristo que tudo é isso, está. Então, quando você olha para a palavra de Deus, essas expressões aparecem 134 vezes no Novo Testamento. Contando, né, de Atos até Apocalipse, você vai encontrar 134 vezes a expressão em Cristo, ou então nele, e tem a ver com você. Foi escrito para você. Cada uma dessas expressões oferece algo a você pessoalmente. Porque, de acordo com Efésios 2, você está em Cristo. Antes de qualquer outro lugar, você está em Cristo Jesus. Diga para alguém isso. Antes de qualquer outro lugar, você está em Cristo. Amém. Você lembra que Jesus fala isso para os discípulos no finalzinho? Eu estou dizendo essas coisas em vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, porque eles estão no mundo também, mas antes de estarem no mundo, eles estão em Cristo. Vocês podem ter paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se vocês estão em mim, vocês podem ter paz. A palavra de Deus precisa ser autoridade máxima na nossa vida. Faça do que Deus diz a maior autoridade na sua vida. Isso significa que nós não devemos apenas acreditar no que Deus nos diz em sua palavra, mas nós devemos também agir. E assim a gente revela que a gente crê. Agir com base naquela palavra. É agir na palavra que produz resultados. Não é apenas crer, não é apenas ouvir. Eu não posso de maneira nenhuma diminuir essa parte. Ouvir é fundamental. Mas, segundo Jesus, o crente que ouve não necessariamente mantém a sua casa de pé. É o que ouve e pratica. É o que produz resultados. É quando eu experimento os frutos. E é o que você mais quer. Todo mundo entrou aqui hoje e talvez tenha tido algo no coração. O que eu vou orar? O que eu vou pedir a Deus? Lembrei, Senhor, resolve para mim aquela questão. Aquela pessoa perturbada no meu trabalho que que enche a minha paciência. Senhor, prepare e leva. Eu não sei como é que você ora para Deus. Talvez você tenha o seu tipo de oração. Talvez você tenha vindo e lembrado de alguém que está enfermo. Talvez você tenha vindo e o seu casamento está ferido. Talvez você tenha vindo aqui hoje precisando de uma intervenção na sua vida financeira urgente. O que você quer? Você quer resultado. Você quer frutos. Claro, e eu também. Nós queremos que a nossa vida com Deus seja realidade. Que o que eu oro e peço, creio, confio, Ele faz. Não é quando você apenas ouve, não é quando você apenas crê. Existe algo que é muito importante. E muitas vezes essa prática pode ser apenas uma palavra que você diz. Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz que se você crê de todo o seu coração, se você crê que Jesus está vivo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e confessá-lo com a tua boca, serás salvo. Então, essa prática de confessar, ela é extremamente importante. Aliás, é uma das coisas mais importantes. Quando você confessar a palavra de Deus, quando você lê algo na Bíblia que você diz, isso aqui é para mim, é Deus, não abra sua boca para falar contra aquilo, não fale nada que seja contrário ao que Deus já estabeleceu na sua vida. Quem está comigo aí, diga amém. Então, se você, por exemplo, acredita realmente que Deus é o Senhor que te sara, que Ele te cura, não tem o menor problema você ir no médico, não tem o menor problema você tomar um remédio, não tem o menor problema você fazer o tratamento, mas cuidado com o que a sua boca diz. Eu creio que Deus me cura. Aí durante a semana alguém liga para você, tá ruim demais, eu acho que não tem jeito não. Então o que você crê de verdade, o que está saindo pela sua boca vai revelar. Nós precisamos ser como uma esponja nos encharcando do máximo de palavra que nós pudermos. Quanto mais da palavra para você, melhor. Você nunca vai ter overdose da palavra, pode ficar tranquilo. Pode deixar entrar o quanto você quiser. Você sabe o que vai acontecer com você cheio da palavra? Quando você estiver frente a uma situação que você precisa de sabedoria, que você precisa de direção, a vida de Deus vai fluir através de você. Pelas palavras dEle, na sua vida, através dos seus pensamentos, através das suas palavras e principalmente através das suas práticas.
e vão suprir as suas necessidades e a necessidade de pessoas ao seu redor. Porque no final das contas, esse é o grande lance. A melhor maneira, a melhor propósito, a melhor motivação para você estudar a palavra é essa, para cumprir o que Jesus pediu de você, para abençoar outras pessoas. Quando você estuda a palavra com isso em mente, Jesus, eu quero cumprir o teu mandamento, amar o outro como o Senhor me amou, você vai ver a Bíblia se descortinando na sua frente. Eu quero terminar mostrando para você, não sei se você viu, essa semana começou a viralizar pela internet um estudo que foi feito há alguns anos atrás, não é tão recente assim, já tem alguns anos. Foi feito por um lugar chamado Centro de Engajamento Bíblico, que entrevistou cerca de 40 mil pessoas. Isso foi feito nos Estados Unidos, são 40 mil americanos, que não é exatamente a mesma realidade que a nossa, a maioria deles cristãos, mas o Brasil não é tão diferente, se não seria tão diferente assim nos números. Desde crianças de 8 anos até senhores e senhoras de 80 anos foram entrevistados. Eu queria terminar mostrando para você o resultado dessa pesquisa. Qual era a pesquisa? Era uma pesquisa desse instituto que estuda o que a Bíblia faz na vida das pessoas. Quando você se engaja, quando você interage com a Bíblia, o que aquilo faz com você? Então eles começaram a fazer um monte de perguntas, de qual é o seu relacionamento com a Bíblia, várias perguntas. E a proposta era somente descobrir como é que a população, essas 40 mil pessoas, como é que eles poderiam fazer um gráfico como é que eles interagiam com as Escrituras. Especialmente como a Bíblia estava afetando o comportamento das pessoas. Quando eu leio a Bíblia, isso afeta o que eu faço, afeta a minha vida, eles queriam descobrir. Só que foi muito interessante que eles não esperavam descobrir algo que eles descobriram. No meio do estudo, eles não estavam buscando isso, eles fizeram uma descoberta que foi a grande descoberta daquele estudo, que destacou para eles. E tem a ver com a frequência de leitura. Eles descobriram uma chave que hoje, não sou eu, é uma pesquisa e ela está disponível, eu posso colocar depois para você ver. É só você procurar lá Centro de Engajamento Bíblico, você vai encontrar, embora esteja em inglês. É uma pesquisa bem interessante, eu dei uma olhada boa nela, tem muitos dados, não é tão fácil de você entender tudo, muitos gráficos, mas é uma pesquisa real, uma pesquisa que foi comprovada. E essa pesquisa revela isso, que a frequência na leitura faz alguma diferença. E esse estudo revelou o seguinte, que quando você engaja, quando você tem contato com a palavra uma vez por semana, que é o caso de muita gente, muitas pessoas só vão ter contato com a palavra um culto que elas vão na igreja, e o pastor fala, vamos abrir nossas Bíblias, e começa a estudar uma passagem da Bíblia. Aquilo afeta a pessoa, aquilo mexe com ela em algum nível, mas é muito pouco. O que eles perceberam foi que o resultado transformacional, ou seja, eu tenho uma maneira de viver, eu cometo uma série de coisas aqui erradas e outras certas, e a minha leitura uma vez por semana na Bíblia não muda tanto isso. Muda um pouquinho. Claro, tem que mudar. Mas e se eu ler 2 vezes por semana? Segundo a pesquisa deles, não foi tão diferente assim. Contato com a Bíblia 2 vezes por semana produzia mais ou menos, eu vou falar para você o que são essas coisas, o que são essas mudanças que eu coloquei do lado de cá. Quando eles descobriram pessoas que leem a Bíblia 3 vezes por semana, eles viram uma luz no fim do túnel, começou a melhorar um pouquinho. Pouquinha coisa, não grande coisa, mas eles viram pessoas que leem a Bíblia 3 vezes por semana, 3 vezes no máximo, elas experimentam mudanças que outras não experimentam. Mas é aqui que veio o grande lance, aqui que vem a descoberta. Eles descobriram que quando uma pessoa lia a palavra de Deus, tinha contato com a Bíblia 4 vezes por semana, pelo menos 4 vezes, a diferença era surpreendente. Eles ficaram impressionados com o que foi aparecendo de resultado. Porque aquelas pessoas, mais uma vez, eu não estou pregando isso para você, estou só comunicando algo que eu li, e que está disponível para todo mundo. Quando chegou em 4, deu um salto. A expectativa de todo mundo é que fosse uma escadinha, né? Uma vez afeta aqui, 2 vezes um pouquinho mais, 3 vezes um pouco mais. Mas eles perceberam que quando as pessoas se engajavam pelo menos 4 vezes durante a semana com a palavra de Deus, ouvindo, recebendo, lendo, meditando, estudando, fosse o que fosse, a diferença era muito grande. Pesquisa mostra que é quando nós lemos dessa maneira que experimentamos mudanças consideráveis. Do que você está falando, André?
E agora que eu vou mostrar para você, que eu quero convidar você, quem sabe, pensar um pouco sobre isso. Esses resultados tinham a ver com o comportamento das pessoas. Por exemplo, o sentimento de solidão que as pessoas revelavam que tinham, e muitas revelavam, nas pessoas que liam a Bíblia 4 vezes ou mais, caiu 30%. Quem tinha frequentemente o sentimento de solidão, caiu 30%. Pessoas que se irritavam e tinham acesso de raiva, que não tinham facilidade de gerenciar a sua própria raiva, elas começaram a se ver, 32% isso caiu, tinha menos isso acontecendo na vida dessas pessoas que liam 4 vezes ou mais. Amargura nos relacionamentos. Essa amargura significa, eu não achei a melhor palavra porque estava em inglês, mas são as pessoas, você conhece pessoa rabugenta, azeda, gente que é difícil de lidar, no casamento, com os filhos, 40%. Caiu 40% essas pessoas, claro, com contato na palavra o tempo todo, isso tem que afetar a sua vida. Quando você tem algum contato com a palavra e você torna aquilo mais vivo, claro que afeta a maneira como você trata as pessoas. Alguém diz amém? Alcoolismo, que tem um monte de gente que tinha dificuldade com o alcoolismo, mas tinha contato com a palavra, cai 57%, 4 vezes ou mais. Sensação de estagnação espiritual, isso é uma coisa extremamente comum. A gente fala pouco sobre isso, mas é muito comum. Pessoas que falam, minha vida está com Deus, ela está parece que está sem vida, está meio estagnada, está meio estacionada. Essa sensação foi embora, caiu 60%. Porque, claro, quando você vê uma pessoa estacionada espiritualmente, a primeira pergunta é, quanto tempo você tem com Deus? Quanto tempo você gasta na palavra? Eu não sei quantas vezes que eu e a Rafa já conversamos com casais, vários casais. E a gente percebe que quando o casamento tem problemas, seja qualquer um, o nosso, qualquer pessoa, ele tem algo em comum quando o casamento não está legal. Uma das duas pessoas ou as duas pessoas diminuíram o seu contato com Deus. Diminuíram o fluxo da sua vida espiritual. Sempre. Não falha. Você não vê duas pessoas que estão realmente ligadas em Deus, sofrendo. Talvez muito raramente, mas você em geral não vê. Contato com pornografia caiu 61%. As pessoas que começaram a ler a Bíblia com mais frequência. Que é sensacional. Claro, a palavra de Deus renova a sua mente. E agora do lado positivo, o desejo de compartilhar a fé subiu 200%. Porque você tem uma confiança muito grande, você está em contato com Deus o tempo todo, você quer que todo mundo saiba o que você sabe. E por fim, discipulado subiu 230%. Discipulado é a sua capacidade de influenciar outras pessoas no mano a mano, um a um. Cresceu 230%. Eu botei isso para você ver porque eu acredito que a gente pode começar o ano pensando a respeito disso. A mensagem que eu ia trazer é completamente diferente. Eu ia terminar mostrando esse estudo para trazer a um ponto importante. Porque a gente vive num tempo muito complicado, a gente vive num tempo difícil hoje. E dentro da igreja existe todo tipo de coisa que você pode imaginar, inclusive coisa que a gente pensa que não deveria ter na igreja, porque tem muito no mundo, não podia ter na igreja. Então a gente estava conversando com algumas lideranças nessa igreja, de outras igrejas, eu conversei com outros pastores também, e a gente percebeu uma necessidade muito grande de convidar, especialmente os jovens e adolescentes, a um retorno para a santidade, a um retorno para uma vida mais santificada, uma vida mais separada para Deus. E a nossa tentação é muitas vezes pregar para esses jovens e para adultos também. Olha, se você não mudar a sua vida, você vai sofrer amanhã. Eu poderia ameaçar você com o inferno, e dizer, olha, você tem que ajeitar a sua vida, senão você vai para o inferno. Oh, glória, aleluia. Não sei o quanto que funciona, mas para algumas pessoas até funciona. Eu conheço gente que se converteu por medo do inferno. Conheço, e você talvez também. Mas beleza. Eu poderia simplesmente pregar o princípio da palavra, fazer você se sentir condenado por causa do pecado. Mas a palavra de Deus diz que quando você anda no Espírito, você para de satisfazer os desejos da sua carne.
Que aquilo que a sua carne tanto pede de você, na verdade, você consegue ter um antídoto para isso quando você aponta para uma outra direção. Se você olhar para o teu Senhor, você vai parar de servir qualquer outro senhor, quaisquer outros senhores na sua vida. Então, meu convite para você nesse início de ano, quem sabe, se você acreditar que essa pesquisa tem mexe com você de alguma maneira, mas independente disso, se você acredita que colocar os seus olhos na palavra vai afetar outras coisas na sua vida, até sem você perceber, que tal começar esse ano sendo sério em relação ao seu tempo com Deus e com a sua palavra? Que tal você começar decidindo que esse é o ano onde a palavra de Deus vai ter prioridade na sua vida, mesmo que você não consiga ler a Bíblia inteira no ano? Eu não sei se isso é tão importante assim como pregam para a gente, que você tem que ler a Bíblia inteira no ano. Tem gente que lê a Bíblia inteira 4 vezes no ano. Eu acho fantástico. A grande pergunta é o quanto que a Bíblia tem transformado você. Se você ler um versículo no ano e você for seriamente transformado, valeu a pena. Mesmo que você tenha que ler ele todo dia. A questão é justamente o que Deus te dirige para que você receba dele, da sua sabedoria, da sua palavra, que vai ser transformacional em você, que vai mudar a sua vida. Hoje, Deus está te convidando a olhar mais para o que ele falou, especialmente o que ele fala através de Jesus e o que ele fala para a sua igreja. Leia o Antigo Testamento, mas leia entendendo que ele não foi escrito para você, mas ele foi escrito como uma inspiração. Quando você lê o Novo Testamento, está escrito lá, você deve observar o que aconteceu com o povo de Israel, porque foi ali a história do povo de Israel, para que você pegue exemplos, bons e maus exemplos para você imitar, maus exemplos para você de jeito nenhum imitar. É uma inspiração, mas a palavra de Deus, o Novo Testamento, a nova aliança, você deve fixar os seus olhos e saber que Deus está te convidando a dar um passo para um nível mais alto. Eu creio que Deus quer te levar a um lugar mais alto. Você crê também? E eu acho que um dos maiores empecilhos para muitas pessoas durante muito tempo, pelo menos na minha época era assim, é que a gente, na minha época, quando eu comecei a ler a Bíblia, só tinha 2 versões da Bíblia. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Mais tarde surgiu algo. Algumas pessoas achavam que nem estava muito certo, mas achei a salvação da humanidade, a Bíblia na linguagem de hoje, apareceu, sensacional. Depois veio uma muito fiel ao original, pelo menos que todo mundo diz, nova versão internacional. Hoje nós temos uma quantidade imensa de versões que vale a pena você olhar nelas. Um versículo que você gostou pode estar diferente no outro, pode ser até estranho às vezes para você entender como é que um versículo combina um com o outro, mas tudo pode completar um pensamento. Então eu recomendo que você leia em tantas versões quanto você puder. E aí vem aquela minha pergunta no início, que você tem um smartphone, e eu falei que ia fazer uma propaganda, não ganhei nem um centavo por isso. É desse aplicativo. Eu tenho ele é a minha Bíblia, a Bíblia que eu mais uso é esse aplicativo. Na verdade, eu acho que se você procurar Bíblia Sagrada, a primeira que aparece é esse. Bíblia, eu também acho que é o... Você sabe por quê? Porque mais de 400 milhões de pessoas já baixaram esse aplicativo, no mundo inteiro. Isso é uma iniciativa de uma igreja americana chamada Life Church, e eles estão acabando, com o analfabetismo bíblico. Todo mundo está recebendo a Bíblia, está sendo traduzido para tudo quanto é língua que você puder imaginar e chegando em tudo quanto é lugar. Para nós é sensacional, você sabe por quê? Eu coloquei alguns pontos aqui, olha eu vendendo, eu não estou ganhando nem um centavo. 9 versões da Bíblia em português, tem 9 versões. No teu celular você pode ter 9 versões. E quando eu leio lá, aquilo me abençoa muito, eu gosto de ler. Eu leio algumas outras que não tem em português, que eu gosto em inglês, que você tem acesso, se você tiver facilidade com o inglês, tem lá, Bíblia Amplificada. Ali você tem pelo menos 3 Bíblias que são espetaculares, porque são muito fáceis de ler. 4. A Bíblia NVI, excelente. A nova tradução na linguagem de hoje, muito legal também. Uma das minhas prediletas, que eu mais uso para botar aqui os versículos, a Bíblia Viva, ou a nova Bíblia Viva. E também a tradução transformadora. A tradução transformadora. Muito legais. Tem a João Ferreira de Almeida, as 2 lá, e algumas outras. 9 versões que você pode ter em português. Você consegue
Olha que barato, você consegue ouvir os versículos em várias dessas versões. Nem todas, algumas delas têm um áudio lá. E não é o Cid Moreira, olha que legal. Às vezes a gente queria que fosse, mas alguém lá está falando e você pode, às vezes, estar ouvindo aquilo. Eu acho que não substitui você ler e anotar, com certeza. Eu gosto muito de ouvir, mais do que eu gosto de ler, mas no que diz respeito à palavra de Deus, eu preciso parar, sentar e anotar algumas coisas. Mas é legal você ter essa opção também de ouvir. Aqui que vem a parte que eu mais gosto, você pode fazer um plano de leitura. Se eu estou te convidando hoje a você ler mais a sua Bíblia, e você pensa, como eu vou fazer isso? Ele te sugere um monte de planos, você pode escolher. Plano de 7 dias que eu vou estudar sobre Ruth, não sei. Plano de 30 dias que eu vou estudar sobre santidade. Ele te ajuda dia após dia, você marca, faz tudo. Você convida outras pessoas para participarem, se quiserem. Você pode marcar, e se você marcar e a gente for amigo ali, eu fico sabendo que você marcou. Falo, legal que você marcou isso aí, estou junto. Você pode fazer anotação, tem todo dia o versículo do dia, aquela famosa caixinha de promessas, lembra dela? Vem agora digital para você. E o compartilhamento, ou seja, você pode fazer isso com outras pessoas. Como eu disse, parece que eu estou fazendo propaganda, eu estou. Mas no final das contas, o que eu queria que vocês soubessem, que a palavra de Deus tem poder de transformar a sua vida. Seja a sua Bíblia no papel, seja no celular, seja no computador, seja onde for, deixa ela entrar dentro de você. Para renovar a sua mente e transformar a sua vida, para entrar de maneira que tire aquilo que precisa ser tirado. Você viu, se você acredita, eu acredito, os resultados dessa pesquisa falam que a nossa vida, o nosso comportamento muda, não apenas quando a gente ouve, quando a gente pratica, mas aparentemente a prática vem quando eu começo a exercitar com mais frequência. 1 vez por semana? Ótimo. 2 vezes? Ok. 3 vezes? Melhor. Segundo esse estudo, 4 vezes. De 7 dias na semana, de 7 dias, 4 eu estou dedicando, no mínimo, para olhar para a palavra de Deus com seriedade. 5, pastor. Daí só vai ficando melhor, né? 5, 6, 7. Claro, 7 vezes na semana é o ideal. Deixar a palavra todo dia na sua frente faz toda a diferença. Mas eu estou mostrando isso para você só para ver se eu consigo acender uma fagulha dentro de você. Porque eu sei. Para muitos de nós, ler a Bíblia é uma coisa que a gente não faz há muito tempo. Para muitos de nós, gastar algum tempo com Deus em oração ficou para trás. Mas não se assuste se 2020 for um ano completamente diferente, porque você começou a exercitar uma disciplina espiritual com Deus que transforma tudo em você, porque começa no lugar certo. Deus não muda as coisas do lado de fora, sem primeiro mudar você do lado de dentro. Então, meu convite é que você seja intencional em relação a isso. Se você recebe essa palavra, diga amém. Vamos ficar de pé para a gente orar? Essa é uma mensagem diferente, mas era para lembrar você da simplicidade e da eficácia das Escrituras na nossa vida. Nossa oração pode ser simplesmente: Senhor, ajuda-nos. E acho que simplesmente isso: Senhor, ajuda-nos a dar esses passos. E quando começa o ano, a gente fala: esse ano vai ser, esse ano eu vou conseguir. Não precisa ser complicado, não precisa ser difícil. Coloca a palavra de Deus diante de você antes de qualquer outra coisa. Lembra quando a gente tirou a oferta hoje? Eu lembrei que o profeta chega para a mulher e fala: primeiro, antes de olhar o meu Facebook, meu WhatsApp, o WhatsApp está gritando para mim. Eu olho para o celular, ele está assim, 34 mensagens, algumas delas até são importantes, a maioria não é, né? Alguma coisa que eu preciso saber. Não. Primeiro, o que Deus quer falar comigo? Se Deus tivesse um WhatsApp, né, e mandasse para você por ali, eu estou sugerindo, né, que se você... Nós vivemos num tempo hoje onde a informação na palma da nossa mão é a coisa mais comum que existe. Então talvez seja uma boa ideia você tirar proveito disso. Mas se não é o seu caso, pegue a sua Bíblia. Senta numa cadeirinha, bota uma mesa na sua frente, gasta 5 minutos antes de fazer qualquer outra coisa.
Depois me conta. Eu tenho certeza que você vai dizer, pastor, transforma a nossa vida, muda a nossa vida. A palavra de Deus tem esse poder. Amém?